que é a grande rivalidade interestadual do futebol brasileiro, porque é uma rivalidade de conquistas, de protagonismo, né? Ela se construiu assim. Ela começa em 16, quando o Palmeiras é campeão brasileiro e tira uma onda com a história do cheirinho, que o Flamengo brincava, que havia cheirinho de título. E de lá para cá ela só foi aumentando, porque são os times que disputam todos os anos os principais títulos do futebol brasileiro. Então, quando começa uma temporada, de 18 para cá, a gente sempre olha esses dois como os times candidatos a tudo. Aí aparece um Atlético Mineiro num ano, o Fluminense no outro, mas Palmeiras e Flamengo nunca saem da lista de favoritos. E isso está gerando uma rivalidade. Se você chegar no elenco do Palmeiras hoje e perguntar qual é o seu grande rival, eu garanto para vocês que pelo menos 90% dos jogadores vão responder Flamengo. Não vai ser Corinthians, São Paulo, Santos, vai ser Flamengo. Porque é com o Flamengo que esses jogadores têm duelado pelos principais títulos. A gente vai mostrar, inclusive, para vocês essa balança de títulos de 16 para cá. E é uma balança favorável ao Palmeiras. O Palmeiras de 16 para cá conquista mais do que o Flamengo, embora o Flamengo, no confronto direto, vença mais jogos do que o Palmeiras. Então, veja, Libertadores, 2-2. Uma das Libertadores do Palmeiras é vencida sobre o Flamengo na final, se vocês quiserem usar isso como critério de desempate. Campeonato Brasileiro, o Palmeiras de 16 para cá ganhou 4, o Flamengo ganhou 2, Copa do Brasil, cada um ganhou uma, a Supercopa, o Flamengo ganhou 2, o Palmeiras ganhou uma, a Recopa, cada um ganhou uma, e em estadual, o Flamengo ganhou uma a mais. Acho que dá tranquilamente para dizer que o Palmeiras, puxado pelo número de brasileiros, é um clube que conquistou mais do que o Flamengo, embora essa ressalva seja importante. Quando eles se chocam, no número total, o Flamengo tem a mais vitórias, 6-4 com 9 empates. Foram 3 finais e o Palmeiras ganhou 2, né? Uma Supercopa e a Libertadores. E o Flamengo ganhou uma Supercopa. É. No confronto direto de final, o Palmeiras levou a melhor. É que esse recorte de 2016 bota um processo ainda de construção do Flamengo, quando o Palmeiras, estava mais consolidado. em tese, já estava mais consolidado. Sem né? dúvida. E se você pegar de 19 para cá, que é quando de fato o Flamengo entra para valer no mercado, meio que empata, né? Os 2 brasileiros contra 2 brasileiros, enfim. Sim. Mas de fato... E se você passar para a era Abel, desequilibra de novo o próprio Palmeiras. O fato do Palmeiras ter se consolidado antes é mérito do Palmeiras. Sem dúvida. É muito mérito do Palmeiras porque mais de 10 anos atrás, 2010, quando implode o Clube dos 13 e os direitos de televisão passam a ser negociados individualmente e tal, o grande medo de todo mundo era a espanholização. Corinthians e Flamengo, meu Deus, Corinthians e Flamengo. E quem se consolidou como o grande rival do Flamengo foi o Palmeiras. Tem muito mérito do Palmeiras, que não é a maior torcida de São Paulo, e mesmo assim conseguiu, no recorte ali de 2012, desde que o Palmeiras caiu ali, né, 2012, de lá para cá, desde que o Palmeiras voltou para a primeira divisão, o Palmeiras é um clube mais sólido que o Corinthians, mais sólido que o São Paulo, é o clube que se consolidou nesse outro polo de oposição ao Flamengo. É muito mérito. Que é o clube mais sólido do Brasil hoje. Mais até do que o Flamengo, eu acho. É um clube politicamente pacificado. Você vê assim, consegue ter uma tranquilidade no departamento de futebol com o mesmo diretor de futebol executivo há algum tempo, que é o Anderson Barros, com o mesmo técnico, o técnico mais longevo do futebol brasileiro. Verdade. E tem algo que o Flamengo está sonhando e está brigando internamente, que é o estádio. É verdade. O Flamengo hoje vive esse dilema do estádio. Maracanã constrói um estádio próprio, ainda que não possa... Não é uma relação perfeita. Jogar sempre que quer no seu próprio estádio. Não é uma relação perfeita, mas é uma casa para chamar de foi a partir do estádio que o time também conquistou muito títulos. Foi, verdade. Mas o Flamengo também não pode jogar no Maracanã quando quer. Ano passado ele teve que sair do Maracanã por causa da final da Libertadores. Mas o governo tem direito a algumas datas. Mas pôde usar quando quis também. Mas é que o Flamengo não é o Maracanã não é do Flamengo, né? O Allianz Parque é o estádio do Palmeiras. Perfeito, não. Que tem uma empresa que administra e tal, né? Vantagem para o Palmeiras aqui. Vantagem para o Palmeiras. Indiscutivelmente. Por isso eu acho que hoje o Palmeiras, como projeto, está mais pronto assim do que o Flamengo. Embora o Flamengo arrecade mais e tenha essa potência nacional, né, de ser o clube com a maior torcida do Brasil, mas como projeto, como trabalho sólido, hoje do Palmeiras é mais sólido. Eu acho que as raízes são mais profundas, sabe? É mais difícil de você derrubar, destruir.
O Flamengo, 2 clubes brasileiros arrecadam mais de R$1 bilhão na temporada passada. O Flamengo, que é o que arrecada mais, e o Corinthians. O Flamengo arrecadou, segundo o balanço do clube, R$1 bilhão 370 milhões. Mérito do Flamengo, cuja dívida está em obscenos R$48 milhões, né? Um jogador que você vende. Na prática, o Flamengo é um clube sem dívida, né? Na prática, o Flamengo é um clube sem dívida. O Palmeiras arrecadou no ano passado, no ano de 2 títulos, R$839 milhões. É uma diferença grande, né? Vou repetir, R$1 bilhão 370 milhões contra 839 milhões. E sempre que a gente traz esse dado, diretoria do Flamengo, pelo menos é o meu caso, me questiona. Você tem que mostrar quanto se gasta no futebol, porque se gasta a mesma coisa. O Marcos Braz já me disse isso. Que é injusto mostrar quanto o clube, você tem que mostrar quanto ele, no caso o Marcos Braz, tem no futebol para gastar. A gente vai fazer isso. Mas antes, eu quero mostrar para vocês como esse assunto da grana virou mais uma pitada da rivalidade, né? Porque o Abel e o Tite nessa semana falaram sobre isso depois dos seus respectivos jogos. Dá uma olhada. O que é que eles têm? Têm mais dinheiro que o Palmeiras para comprar jogadores feitos. Só isso. Os métodos de trabalho é parecido? Não sei, isso eu vou analisar o Flamengo a partir de agora. Sei que tem um elenco recheado de bons jogadores, um treinador que disse que se for jogadores para da base tem lá, quer jogadores prontos. Não fui eu que disse, foi ele que disse. Tem um treinador que vocês conhecem tão bem ou melhor que eu, com seleção brasileira, com títulos, com muita experiência, com muito mais cabelos brancos do que eu, melhor que eu, portanto é um jogo que vamos discutir, como sempre fazemos, com todos os nossos rivais, como foi hoje. Eu tenho muito respeito pelo Abel, muito. Então, primeiro, para fazer uma análise, eu tenho um contexto todo. Mas eu posso falar, Bruno, aquilo que nós conversamos, né? Isso eu posso falar. Que os orçamentos do Flamengo existem 5 iguais, né? 6 iguais de investimento. 6. Não sei se existem 6 iguais de investimento. O que eu sei é que a gente pediu para o Rodrigo Capello, que é o nosso especialista em finanças, responder essa pergunta. Afinal, no futebol, os clubes, o valor aqui está. Eu acho que aquele investimento que o Tite quis falar é de folha de pagamento. Então, também não sei se tem 6 folhas como a do Flamengo no Brasil. Não sei. Acho difícil que haja 6 folhas no Brasil como a do Flamengo, mas eu não fui aferir. Mas assim, voltando àquela questão, eu estou tomando cuidado porque isso aqui vai dar uma polêmica, cara. A gente poderia, por exemplo, ligar para os dirigentes, quanto vocês gastam em futebol? Mas essa seria a versão oficial, cara. A gente preferiu fazer diferente. Acionamos o nosso jornalista especialista em finanças, o Rodrigo Capello, que olhou os balanços e na análise dele, por exemplo, o que o Capello coloca para chegar ao número que eu vou dar a vocês? O valor total, quanto você gasta em estrutura, quanto você gasta na base, quanto você gasta no futebol feminino, tá? O valor total do investimento em futebol dos 2 clubes, em futebol. E aí o Capello chegou a um número que eu acho que vai assustar muita gente, porque ele é muito próximo e corrobora aquilo que o Flamengo vem falando, que o gasto do futebol ele é semelhante nos 2 clubes. Segundo a análise do Rodrigo Capello, no ano passado, o gasto do Palmeiras com futebol, e aqui está incluído 40 milhões em premiação, que o Flamengo não gastou, como o Palmeiras. O Palmeiras foi campeão brasileiro e estadual, né? Mas assim, o Capello acha que é justo colocar todo o pacote de quanto se gastou, inclusive de premiação, né? Então, somando tudo, direito de imagem, folha salarial, estrutura, futebol feminino e base, o gasto do futebol alviverde no ano passado, masculino e feminino, foi de 450 milhões contra 420 do Flamengo. 405 do Palmeiras, 420 do Flamengo. Muito próximos. Eu achava que seria maior em relação Eu também. Insisto, é o gasto total. Futebol feminino, base, estrutura. A gente sabe que o Palmeiras investe muito em estrutura. Premiação, direito de imagem. E o Capello chegou a esse dado muito próximo, né? Não sei se o Palmeiras vai querer contestar. A gente abre as portas do programa para essa contestação, igualmente para o Flamengo. Mas esses números foram feitos a partir dos balanços. Dos balanços.
que estão publicados nos sites dos clubes, tá? E hoje é obrigatório os clubes Sim, publicarem. É. Então, assim, e o Capello achou que o justo era colocar tudo nessa conta, né? E aí o Capello chegou a esse número que, de fato, é muito próximo. Nessa conta, o Flamengo deve estar remunerando muito mais técnicos do que o Palmeiras. O Palmeiras remunera um técnico só, o Flamengo deve estar pagando... Pagou já, inclusive. Pagou, mas está na 2023, né? Demitiu 2. É inegável que o Flamengo gasta mais com contratação, ele tem um investimento maior para pagar direitos econômicos, e o Palmeiras, como eu disse, gastou mais em premiação no ano passado, gastou 40 milhões em premiação. É que o Flamengo, eu acho que tem uma questão que é importante dizer assim, essas contratações, a única que foi feita à vista foi o De La Cruz. As outras contratações, elas são feitas em 4 anos, 5 anos, do mesmo jeito que você vende também em 4 anos, 5 anos. Então, o volume de contratação do Flamengo parece, às vezes, para o público externo maior, porque são jogadores mais caros, são jogadores, às vezes, mais renomados que o Flamengo faz, diferentemente do Palmeiras. Qual foi a grande estrela que o Palmeiras contratou? Eu não me lembro. O Palmeiras, Uma pagando estrelaça. direito... Não, é uma estrelaça, A assim. maior contratação da história do Palmeiras financeiramente é o Flaco Lopes, cara, Pois 10 milhões de dólares. Pois é, isso que eu estou dizendo, assim... o Flamengo, nesse ciclo de 19 para cá, pagou uma grana alta pelo Bruno Henrique, pelo Arrascaeta, trouxe o Pedro, Gabigol. contratou o Gabriel em definitivo. Então, isso faz assim Gerson. o Gerson. A multa do duas De La vezes. Cruz. o Duas Gerson, vezes, o Gerson De La duas Cruz vezes. agora. A multa, O De La Cruz agora, o Léo Ortiz agora. Então, assim, são contratações mais volumosas, assim, né? Ai, cara, gastou 20 milhões, 15 milhões, não sei o quê, não sei o quê. O Palmeiras não faz esse tipo de contratação. O Palmeiras faz contratações mais, assim, baratas, entre aspas, por favor, e tem usado, o Palmeiras tem usado mais a base no time em campo. E o Flamengo tem usado mais a base para fazer dinheiro e fazer essas contratações. São políticas diferentes. E você vê também que daquilo que arrecada no ano, metade o Palmeiras investe no futebol. O Flamengo não. O Flamengo tem outros gastos além do futebol. O Flamengo né? tem investido muito em estrutura. Sim, e tem também um time caro de basquete, por exemplo. São clubes diferentes. Mas como o dinheiro não vai entrar em campo, essa era uma das curiosidades. E, sinceramente, eu acho que o Abel foi muito bem na resposta dele e o Tite foi muito bem na resposta dele. Acho que foi tudo dentro de um alto nível, assim. Na visão do Abel, que eu acho que é a visão de uma maneira geral das pessoas, que o Flamengo gasta mais mesmo que os outros. Não, e em termos de contratação, o Abel tá certo. O De La Cruz, por exemplo, não entra no balanço do ano passado. É uma compra feita que vai entrar no balanço desse ano do De La Cruz. E o Abel também faz isso para, tipo, juntar a tropa aqui, nós contra eles que são ricos. Eu ia falar exatamente chama isso. a torcida, O Abel chama para time, mobilizar uma coisa mais mobiliza, mental. exato. Claro. Até para falar isso em vestiário para os atletas. Olha, Claro. nós somos os últimos campeões, mas eles têm mais dinheiro que a gente, eles Isso. gastam mais que a gente. Ele cita, eles compram os jogadores prontos já, a gente não, a gente está, tipo, pechinchando, pega o Flaco Lopes, que é um jogador com potencial, paga um valor alto, claro, mas pode ter uma venda maior. Então, eu acho que é mais um jogo mental do Abel. O Abel é muito experiente, Trouxe muito o Felipe malandro Anderson nesse agora, sentido. vai Mas eu trazer acho o que faz Felipe sentido Anderson. mesmo. Faz. O Flamengo contrata jogadores mais prontos e mais óbvios, né? O De La Cruz Mais era um jogador galácticos, meio óbvio, né? Assim, de qualidade óbvia, eu tô falando. São né? políticas diferentes. Claro, e o Palmeiras busca jogadores menos óbvios que vão se desenvolver no clube. E isso Quanto custaria você trazer um jogador como o Endrick hoje, por exemplo? O Palmeiras fez o seu Endrick. 60 Não precisou milhões, buscar- 60 milhões de euros. Não precisou buscar um Endrick É fora. o próprio Felipe Anderson, para você contratar Exato. ele agora, quanto seria se ele tivesse contrato em vigor, Não, e né? Se não essa acabasse. contratação diz muito sobre como o Palmeiras... A gente soube com um negócio fechado. Cara, é incrível isso. Tem uma beleza nisso, assim, de Tá não ter valendo. vazado. Tem uma beleza pra eles e uma raiva pra Uma gente. raiva pra nós, exatamente. exato, é uma frustração. Como é que isso passou despercebido? Uma frustração. O De La Cruz, a gente sabia cada minuto, foi dirigente, foi para Buenos Aires, não sei o quê, cada minuto. Agora, não é uma do contratação Flamengo barata é uma também. coisa assim. Quando Não você é traz barato, um jogador não é barato. desses, seguramente. até porque ele tinha propostas altíssimas na Itália, da Juventus. O diretor da Lazio falou que ele optou por perder dinheiro, que ele queria jogar no Ainda Brasil. assim, é uma grana, porque hoje em dia, mesmo o jogador estando livre, você não precisa pagar pelo direito, você paga luva, salário. Mas, vamos deixar as finanças de lado por hora e vamos avaliar como cada clube gasta o seu dinheiro em jogador. Vamos ver o elenco dos dois. A gente vai estabelecer o seguinte critério para este quem é melhor de elencos, tá? Aqui estão as principais opções de Palmeiras e Flamengo, posição por posição, nesses campinhos do Seleção. Vocês vão dar
uma nota de 0 a O 5. Gabigol entra em qual time? O Gabigol não tá, cara. Só uma pilha só dos últimos dias. Como o Gabigol está fora nesse momento, está suspenso, e o Dudu está próximo de retornar, a expectativa é que já no mês que vem ele joga, a gente colocou o Dudu, porque a gente está avaliando aqui o elenco. E depois a gente vai avaliar os prováveis times de domingo no que é melhor mano a mano. Mas o Endrick também, como elenco, ele já não... Sim, mas hoje ele tá. No time, sim. Sim, Eu acho hoje que no ele quem é tá. quem do time, sim. Mas para elenco, Mas ele vai jogar até junho. Mas o Gabigol pode voltar depois de amanhã também. Pode, se ele for absolvido. Por hora ele está fora. Então a gente vai fazer o seguinte, vocês vão dar uma nota de 0, que eu acho que ninguém vai dar 0, a 5 para os setores. Por exemplo, defesa, incluindo o goleiro. O Palmeiras tem o Everton e Lomba. Como laterais, ou zagueiros, porque o Marcos Rocha atua como zagueiro hoje, Marcos Rocha e Mike, Gustavo Gomes, Luan, Murilo e Naves, Piquerez, Vanderlan, Caio Paulista. São 3 opções para a lateral esquerda. De 0 a 5, Ramon, que avaliação você dá para a defesa do Palmeiras e depois para a defesa do Flamengo? Defesa do Palmeiras. Gosto muito do Marcos Rocha, Mike. O Naves ainda é um garoto, né, um promissor. Ainda é uma incógnita. Vamos só do Colocando Palmeiras lado a por lado. hora. Vamos todo mundo do lado do Palmeiras. Do De 0 a Palmeiras? 5, Mas Cara, pode sim. ser nota quebrada ou é nota 1, 2, 3, 4, pode ser 4,5, 3,5. Ah, tá. Só por favor, não dê 3,72, por gentileza. meio Ponto. Então eu vou de 4 pro Palmeiras. 4 no total 4, de 5. cravado. E você, Eric? 4,5. 4,5. Vou 4, eu tô com o Ramon. Então, 4 Ramon e Martim, 4,5 para o Eric, Lá para a ele. defesa do Palmeiras, do goleiro ao lateral esquerdo. E a defesa do Flamengo, Martim, de 0 a 5? 4 também. 4 também. E para você, Eric? 4,5. 4,5. E para você, Ramon? Eu só não vou dar 5, porque aí eu vou comparar já com o Marcos Rocha e Mike, que eu acho que é melhor que Varela e Laterais Wesley. direitos do... Eu vou dar 4,5 também. Palmeiras. Senão eu daria 5. Tá. Você tem a conta aí, diretor? De como Ficou meio ponto a mais pro Flamengo, porque o Flamengo Martim levou a deu melhor as na duas defesa? notas iguais, eu dei 2 notas iguais e o Ramon deu meio ponto a mais pro Flamengo. Tá. Na média, Palmeiras ficou com 4,2 e o Flamengo 4,3. Tá? Muito igual. Muito igual. Muito igual. Muito igual. Vamos para o meio campo agora. Coloque, por favor, as opções de meio campo e a gente vai debatendo sobre elas. O Flamengo tem no time titular hoje Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e como as principais opções Igor Jesus, Gerson, Ala e Vitor Hugo. Qual seria a sua avaliação para a meiuca do Flamengo, Martim? 5. Nota máxima. Cara, 5/5. 5 para o Flamengo, Martim Fernandes. E para você, Eric Faria? 4,5. Acho que falta um reserva pro Arrascaeta, para ser um elenco nota 5, vai. Pra mim, esse jogador não existe. Eu já desisti desse jogador, ele não existe mesmo, então é isso aí. Acho que assim, se tiver que apontar um pontinho de interrogação no elenco, assim, no meio-campo, eu acho que falta um reserva pro Arrascaeta. Não é nem um reserva à altura, mas um reserva mesmo. Já me convenci de que esse jogador não existe. 4,5. E para o meio-campo do Flamengo? Eu vou 5. Nota máxima. Porque eu acho o Igor Jesus promissor, um jogador interessante que precisa se desenvolver em algumas valências, claro, ele é muito jovem. O Vitor Hugo também muito interessante, um jogador polivalente, né? E aí você pega Gerson, Alan, De La Cruz, Pulgar e Arrascaeta, para mim é o melhor meio de campo do Brasil. Então ficou de média 4,8 para o meio-campo do Flamengo, quase a média total. E para o meio-campo do Palmeiras, Ramon? Vamos lá, deixa As eu opções, dar uma né? A olhada de soma, né? Dos titulares e Aham. dos reservas. O Rômulo, para mim, ainda é uma incógnita. Zé Rafael, Fabinho, Richard Rios, eu vou de 4,5. 4,5. Um pouquinho abaixo. Por causa né? do Rômulo. Tá. Porque eu não sei se ele vai conseguir suprir essa ausência caso o Veiga precise ficar fora. E você, Eric? Eu dei 4,5 pro Flamengo, eu dou 4 pro Palmeiras. E você, Martim? Eu vou 4,5. Vou também dar um meio ponto a menos que o Flamengo. É muito interessante, né? As opções que o Abel tem, mas é um meio-campo mais trabalhador do que brilhante, né? O do Flamengo é mais brilhante, assim, enche mais os olhos. Ó, se na defesa... Agora eu acho o do Palmeiras mais homogêneo.
Entendeu? Que eu acho que isso é um ponto a favor do Palmeiras. Verdade. Se você tira um e bota o outro, se você tira o Arrascaeta, por exemplo, você dança. Você não Mas tem. você acha a favor mesmo você tendo um meio-campo titular extraordinário? Porque eu acho. Eu acho um ponto a favor do Palmeiras ter um meio-campo homogêneo. O Flamengo tem, para mim, é meio desequilibrado, assim. E por que eu dei a nota maior para o Flamengo? Porque o Flamengo tem um cara que é acima da média no futebol brasileiro, no setor, que é o Arrascaeta. E no meio a todo esse imbróglio, a resposta foi adiada. Flamengo libera atacante para assinar novo contrato. E presidente Rodolfo Landim dá uma catucada no Palmeiras. Fala, meus camaradas e minhas camaradas. Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazoeiro, eu estou chegando com tudo na tarde desta sexta-feira. E eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade, na moral, queria pedir a você que não é inscrito no canal. Meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho também, muito importante para o nosso crescimento que você se inscreva no canal. Você não paga absolutamente nada por isso e ajuda demais a gente. Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like e vamos às notícias do Flamengo. Eu tenho muita coisa para falar. Vou começar o vídeo já falando sobre o jogo Flamengo e Palmeiras, porque o Palmeiras já iniciou hoje a venda de ingressos para a torcida do Flamengo. Vale lembrar que será necessário fazer um cadastro no site do Palmeiras e também fazer o cadastro da biometria facial, tá? Então, só vai conseguir acessar o estádio com esses cadastros, então fica atento, não dá mole. Você que quer ir no jogo, já começou a ser vendido hoje, mas tem que fazer lá a biometria facial. Bom, mudando de assunto, mas falando ainda de Flamengo e Palmeiras, o presidente Rodolfo Landim deu uma catucada ali no Palmeiras. Teve um evento do museu, né, na Gávea, e ele meio que deu uma entrevista lá, falou meio que no geral, e ele falou, Palmeiras perdeu pro Internacional, mas foi jogar lá em Barueri. Agora, como é para jogar contra o Flamengo, eles vão querer jogar lá no Allianz Parque, ou seja, contra o Flamengo, já sabendo que o time que joga sempre no gramado natural, quando joga no gramado sintético, acaba estranhando, acaba sentindo a diferença, o Palmeiras trouxe o Flamengo para dentro da realidade deles, mesmo com todos os problemas que a gente está falando aqui no canal. Vai ter um show lá no sábado, tem a situação do show acabar tarde, a galera vai desmontar ali as coisas do show para o jogo acontecer domingo, 4 horas da tarde. Pelo menos 1 da tarde, domingo, o estádio tem que estar liberado para que a torcida entre, para que as coisas também tem que ser lá colocadas no campo, coisas de patrocinadores, placas, todas essas coisas que a gente já sabe como é que funciona em um jogo de futebol. O Palmeiras poderia muito bem jogar essa partida em Barueri, mas mesmo assim bateu o pé e escolheu jogar no Allianz Parque, até para trazer o Flamengo mais para a realidade deles, que é jogo no gramado sintético. Acaba que eles têm uma vantagem nisso. E o Landim não se calou, deu aquela catucada e falou, Palmeiras agora vai jogar. E aí falou sobre essa diferença que dá você jogar no gramado sintético e você jogar no gramado natural. O Flamengo tem 3 desafios importantíssimos pela frente. Vai jogar contra o Palmeiras domingo, agora no Allianz Parque. Joga quarta-feira na altitude de La Paz contra o Bolívar. E aí também é um jogo importantíssimo, porque se o Flamengo ganha do Bolívar, o Flamengo assume a liderança do grupo E na Libertadores e é importante a gente ganhar. Se a gente conseguir ganhar do Bolívar lá em La Paz, o Flamengo vai ficar muito grande dentro do grupo, então é muito importante essa vitória. E aí, além disso, né, tem isso e também tem a outra situação, a questão da confiança, da motivação. Você ganhar um jogo desse, você fica muito mais confiante, você fica muito mais motivado. Além disso, vai ajudar muito o Flamengo no restante aí, até já encaminhar bem ali, né? Você vai chegar a 10 pontos, a 7 pontos, já tem mais 2 jogos em casa aí, e possivelmente o Flamengo vence também os 2 jogos em casa, e aí já tem uma classificação ali praticamente encaminhada. Então ganhar do Bolívar semana que vem também é muito importante. Depois enfrenta o Botafogo 11 horas da manhã no Maracanã. São 3 confrontos difíceis, 3 confrontos complicados, e o Flamengo vai ter que
correr, vai ter que dar um gás. O presidente Rodolfo Landim também falou sobre a situação do Tite ter falado de priorizar competições, o que seria prioridade, o que não seria prioridade. Ele meio que explicou o que o Tite quis dizer e a gente já tinha falado sobre isso aqui no canal, que é, por exemplo, você tem um jogo ali contra... Vou dar um exemplo, tá, gente? O Amazonas. Digamos que o Flamengo ganhe de 4-0. Isso é só um exemplo. Eu sei que o time do Amazonas está arrumado, está organizado, não é tão fácil ganhar dos caras, mas a gente é superior, a gente tem a vantagem. Então, é basicamente isso aqui. O Flamengo ganha do Amazonas de 4-0, digamos. O Flamengo no jogo de volta não precisa jogar com os 11 titulares. Pode poupar, pode mesclar, pode mexer em algumas peças, pode tirar alguns jogadores. É basicamente isso, é você ir vendo os jogos, a dificuldade dos jogos e ir rodando o elenco. É isso que o Tite quis dizer e foi isso que o presidente Rodolfo Landim quis, como eu posso falar a palavra? Quis explicar hoje para os jornalistas que estavam lá presentes, lá nesse evento do Museu da Gávea. Bom, mudando de assunto, falar agora sobre o Flamengo ter liberado o atacante para poder assinar novo contrato. Trata-se do Peterson, jogador do Flamengo, que tinha ido para o Atlético Paranaense com uma multa pré-estabelecida em 16 milhões de reais. O que aconteceu foi o seguinte, o jogador chegou lá em janeiro, mais ou menos em fevereiro, o garoto já tomou um gancho, mudou o técnico, chegou o Cuca e o Cuca decidiu que junto com a diretoria não quer contar com o jogador. O Flamengo liberou o jogador que está nos termos, que está nas últimas burocracias para assinar com o Avaí. Vale lembrar que hoje a janela fecha, então só tem até hoje para assinar esse contrato. O Avaí corre contra o tempo, tenta parar as arestas aí, o Flamengo já liberou o jogador para assinar o contrato com o Peterson para ele jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, só para explicar para vocês, o Peterson, ele pode sair e agora ir para o Avaí, ganhar uma rodagem e disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. O Flamengo já liberou o jogador. Falar agora de imbróglio, que está adiando a resposta do governo do estado. Acontece que o Flamengo entrou com um recurso junto com o Fluminense, o Vasco entrou com recurso junto com a W Torre e até o consórcio, a Arena 360, que cuida lá do Mané Garrincha, entrou com recurso. Meio que todo mundo entrou com recurso e a resposta foi adiada. Estava marcada aí para o dia 21, né, de abril, dia 22 de abril, só que é recesso, é feriado de São Jorge, na cidade do Rio de Janeiro. E aí a informação é que Vasco entrou com recurso questionando a retirada de 30 pontos da classificação final, que terminou com 81, e podem ser desclassificados do consórcio, e pediram ainda para que Flamengo e Fluminense seja desclassificado do consórcio. O Flamengo entrou com recurso com 117 pontos de 125 possíveis, contesta pontos perdidos e critica a pontuação máxima dos vascaínos em alguns critérios. O consórcio RNGD, que é a Arena 360, solicita o retorno ao processo de licitação, contestando a sua desclassificação. Ou seja, todo esse imbróglio, todo mundo entrando com recurso, acaba que atrasa a resposta. A gente não sabe quem será o mandatário do Maracanã pelos próximos 20 anos. Vale lembrar que essa licitação, ela vale por 20 anos e o Flamengo é o total favorito ao lado do Fluminense a assumir aí essa ponta. Bom, mudando de assunto, deixa eu falar agora sobre a situação do Gabigol, que deve ter aí o último árbitro, né, indicado ao seu julgamento. Como eu disse essa semana, são 3 árbitros indicados. Primeiro, um árbitro indicado pela defesa, um árbitro indicado pela acusação e depois um árbitro indicado pelo CAIS, Corte Arbitral do Esporte, desculpa. Corte Arbitral do Esporte. São esses 3 árbitros indicados. Já foi indicado um árbitro da defesa, que é um inglês, já foi indicado um árbitro da acusação, que é um alemão, e agora vai ser indicado o árbitro do CAIS. E aí, o que acontece é o seguinte, depois dos 3 árbitros indicados, o efeito suspensivo do Gabigol, ele pode sair a qualquer momento. É por isso que a gente está atento nas notícias e atento no noticiário, porque a qualquer momento, depois desse terceiro árbitro ser indicado, Gabigol já vai receber a resposta
resposta do efeito suspensivo, se vai ser a ele concedido ou não o efeito suspensivo para que ele volte a treinar e volte a jogar com a camisa do Mengão. A gente segue atento, segue ligado no que está acontecendo também, nesse caso, Gabigol. Bom, para terminar o vídeo, o Flamengo treinou hoje, já se preparando para o jogo de domingo contra o Palmeiras aqui em São Paulo. Eu já estou em São Paulo. Eu vim para gravar, vai ter um podcast do próprio YouTube, e o YouTube me chamou para gravar esse podcast. Inclusive, eu estou aqui nos estúdios, por isso que o som está um pouco abafado. Eu estou gravando dentro de uma cabine bem pequenininha que eu encontrei aqui, mas, claro, sempre com a responsabilidade de manter vocês informados, de manter vocês por dentro de tudo. Eu não poderia deixar de gravar o vídeo para todos vocês. Então, só para a gente terminar, o Flamengo treinou hoje, já avisando o jogo de amanhã. Treina hoje, treina amanhã, amanhã viaja aqui para São Paulo, amanhã a gente vai fazer a cobertura da chegada do Flamengo aqui em São Paulo. Domingo o Flamengo joga contra o Palmeiras, já volta para o Rio depois do jogo, porque já vai viajar para Santa Cruz de la Sierra, onde vai se concentrar, e só viaja para La Paz na quarta-feira. Segunda-feira, se Deus quiser, eu já estou chegando em Santa Cruz de la Sierra, trazendo todas as notícias, todas as informações e deixando vocês, é claro, por dentro de tudo, tá certo? Galera, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, você já sabe, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like. Salve, nação rubro-negra! Nação rubro-negra, o Flamengo, cara, vem numa gestão muito boa, e eu acho que o Flamengo, cara, pode ter um estádio muito bem. O Flamengo tem um orçamento muito bacana, mas eu acho que o Flamengo não precisa se tornar uma SAF para poder ter seu estádio. O Flamengo, ele consegue ter uma arrecadação muito grande, cara. O Flamengo é uma empresa, é uma marca muito grande. E eu tenho certeza que se surgisse uma campanha para cada rubro-negro que quisesse doar R$1, um Pix, ou qualquer tipo de ação que o Flamengo quisesse fazer para levantar fundos com a torcida, pela torcida, seja sorteios, qualquer coisa tipo que seja, capitalização, alguma coisa, né? Facilmente o Flamengo conseguiria o dinheiro para construir o seu estádio. Fácil, é fácil. É a maior torcida do mundo, irmão. A maior torcida do mundo. A marca do Flamengo é muito grande. O Flamengo não é só futebol, o Flamengo é basquete, é remo, e assim vai. E o Flamengo é um nome muito pesado. E o Flamengo não precisa se tornar uma SAF para ter seu estádio. Isso é certo, tá? E nos últimos anos, o Flamengo fez muito dinheiro com a molecada da base. A base é o futuro. Você pode ver aí que no nosso elenco aí, você pode ver, a gente tá recheado de molecada da base. Vitor Hugo, por exemplo. Vamos dizer aí também, a gente tem Matheus Gonçalves, que é um moleque jogador prodígio, um moleque que tem futuro, cara. Vinícius Júnior, Paquetá, muito moleque que vieram da base e estão aí por fora, aí para fora. João Gomes, fazendo sucesso e arrebentando. E são vendas milionárias, é muito dinheiro que entra pro time. A formação de molecada da base é uma forma muito grande de ganhar dinheiro. Igual o Endrick aí. Esse moleque garoto Endrick aí, cara, vale uma prata já vale uma fortuna. E diferente dos outros times, que começa a surgir uma joia no time e os caras já logo queimam o moleque, já vende o moleque porque o time tá cheio de dívida. O Flamengo não. O Flamengo já tá com as contas em ordem, né? Há muito tempo. E é por isso que o Flamengo consegue segurar essa molecada na base. Entendeu? Ele vai lá e consegue trabalhar melhor o moleque. E o Flamengo, cara, tem uma visão muito grande, né? Sobre isso. E é um ponto muito referenciado para jovens talentos que os outros times aí de fora, europeus, todo mundo inteiro, olham o Flamengo com bons olhos. Sabe que ali na base ali sai bastante molecada que vai brilhar, né? Dizendo assim. E, por exemplo, cara, os outros times, o moleque começa a aparecer, os caras já vai lá e vende qualquer proposta aí. Aí o time europeu, o time de fora, trabalha o moleque vai lá e estoura. Por exemplo, vamos supor no Vasco aí, que eu lembro, Felipe Coutinho. Vendeu barato e tal, depois o Felipe Coutinho foi valorizar bastante lá fora, né? O Flamengo não, já segura a molecada bem, já trabalha bem a molecada. Isso valoriza muito. E quando o Flamengo vai vender, o Flamengo vende o moleque lá em cima pelo valor. Então é muito diferente, né? O Flamengo faz isso muito bem, cara. O Flamengo faz isso muito bem. E o Palmeiras nos últimos anos é uma máquina, cara, também. Não tem como negar isso, né? Você tem que ser realista. O Palmeiras e o Flamengo são as máquinas geradores de dinheiro nos últimos tempos. E você, rubro-negro carioca apaixonado, quantos que vocês acham que o Flamengo deve propor para a torcida
um valor aí para poder construir o estádio, para não se tornar uma SAF. Deixa aqui nos comentários. Quanto que você doaria para o Flamengo construir um estádio? Coloca aí nos comentários. Porque se tornar uma SAF, a gente já sabe que é uma inversão de valores, né? Que os valores que uma SAF tem é totalmente diferente da ideia de um clube, né? O interesse da SAF é lucro para os seus empresários, né? O clube não, o clube já para a torcida já é diferente. A gente está vendo isso acontecendo muito no Botafogo, quase nenhum no Vasco, quase nenhum time que se tornou SAF, eles estão conseguindo se dar bem por causa disso, porque o cara já vê como uma oportunidade de venda, de dinheiro rápido também. E você, rubro-negro carioca, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Esse canal não é meu, esse canal é nosso, esse canal é da Nação Rubro-Negra, beleza? E deixa aqui nos comentários o seu palpite para o jogo Flamengo e Palmeiras.